Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Hoje está um dia maravilhoso, assim como todos os dias, porque Deus sempre tem nos sustentado e tudo que acontece em nossa volta é sim permissão de Deus. Nem sempre vai acontecer coisas boas, nem sempre vai acontecer aquilo que a gente espera ou que a gente sonha, mas o que acontecer, esteja ciente que foi exatamente a vontade de Deus para você. Eu não sei a situação que você possa estar passando nesse momento, eu não sei que problema que você possa estar passando nesse momento, eu não sei como está a sua saúde, como está a sua vida, como está a vida dos seus familiares, mas uma coisa de certo eu sei: Deus está cuidando de cada um de nós. A cada minuto, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, Deus está traçando sempre o melhor caminho para as nossas vidas. Então aceita, essa é a realidade, esse é o propósito de Deus para a sua vida, seja qual for o impedimento. Desertos não são para sempre. E qualquer fase que você esteja passando, um dia isso vai acabar. Porque Deus é misericordioso sempre para fazer o que é melhor para você. O vídeo de hoje eu vou começar aqui falando algumas coisas, porque hoje eu não vou fazer replante, porque algumas pessoas me pediram para fazer aí análise sobre o meu orquidário, o que eu estou achando, da adubação que eu estou usando, das regas que eu estou fazendo, da luminosidade que eu proporciono aqui para as minhas plantas, e analisar e olhar cada planta, mostrar o que está acontecendo aqui no orquidário, e aí eu vou mostrando aqui tudo no orquidário, no entorno, para que vocês vejam o que eu estou fazendo e vejam aí, esteja a par dos resultados que eu tenho aqui no meu orquidário. Esse é um orquidário. Todo mundo sabe que o chão dele é de pedra brita, aqui embaixo tem terra. Para aumentar a umidade relativa no ambiente, que é uma coisa muito boa para nossas plantas, a gente coloca, além do chão ser de terra, a gente sempre tem que colocar bastante plantas, tanto para ornamentar, porque o meu orquidário é uma coisa ornamental. Nota que não tem tanta coisa pendurada, porque eu gosto das coisas, cada uma no seu lugarzinho, principalmente de padronizar. Então aqui embaixo, ó, dá essa visão de floresta, de bosque, porque embaixo está tudo de plantas terrestres, tanto de um lado quanto de outro. Algumas árvores também, porque árvores proporcionam também esse frescor mais aéreo, né? Porque elas estão mais no alto, mais da altura das Phalaenopsis, já que uma vez que essas plantas têm uma altura mediana e não chega até as minhas falsas, porque essas plantas que estão no chão pode ser um caminho para que lesmas cheguem às minhas plantas, né? Então elas sempre estão podadas numa altura que não chega na altura da minha bancada, para que eu não tenha esse ataque de lesmas. Olha, aqui tem uma umidade, mas é uma umidade controlada por conta da pedra brita. Embaixo da pedra brita tem uma manta também, né? Que impede que a terra passe para cima, mesmo nos dias que chove bastante, a terra não vai subir além dessa pedra brita. Então, para manter a umidade, eu tenho também árvores dentro do orquidário, mantém esse frescor, mantém essa calmaria como se fosse uma floresta. Todo o meu quintal, ele foi criado tipo um bosque, olha. E ele tem gramado aqui em umas partes. Essa parte aqui, eu não coloquei muitas árvores aqui no meio, porque é uma parte que a gente caminha, uma parte que a gente fica. Então o que é reservado para as plantas é a lateral direita, aquela lateral lá, e a lateral esquerda. Tem uma piscina, onde também vem bastante frescor para cá. E as minhas Phalaenopsis ficam todas penduradas, todas aqui na parede, ó. Como meio de proteção, aqui embaixo eu tenho algumas outras orquídeas, tá? As orquídeas que são menos atacadas por lesma. Dentro dos vasinhos tem o Metarex, né? Que é aquele componente que a gente usa de armadilha para lesmas, né? Porque se tiver algum ataque de lesma, vai primeiro para o Metarex, né? E as orquídeas, as Phalaenopsis estão numa altitude. Gente, orquídeas no chão não é legal, tanto por causa de lesmas, quanto por causa dos fungos que tem no solo. A maioria dos fungos vão estar no solo, tá? O solo é bastante contaminado. Então sempre tem que estar pelo menos 1 metro acima. Outra característica das orquídeas estarem na parte de cima é porque as orquídeas, elas precisam de uma altitude para florescer, tá? Nem sempre orquídeas que estão no chão, salvo aquelas que são da natureza, que já nascem pelo chão mesmo, que são quase terrestres, elas precisam aí de uma altitude para florescer, tá? E, geralmente você tem que ter pelo menos com elas a 1 metro de
de altura do chão, para que essa planta, eu não sei o que acontece, mas parece que a 1 metro do chão existe uma altitude onde essas plantas se desenvolvem melhor. Então tem muitas plantas que você tem em cima de bancada que não vão ficar tão bonitas, mas à medida que você pendura, ela começa a dar sinais de que ela vai melhorar, ela começa a enraizar mais, porque essa é uma altitude que não tem muita temperatura do solo e é onde se concentra maior quantidade de vapores de água, né, que é a umidade relativa no ambiente. Então eu tenho todas as plantas sempre nessa altitude, nunca no chão, nunca próximo ao chão, para que elas possam aproveitar mais desse vapor que sai aqui do chão. Então aqui do lado, todas as minhas plantas estão plantadas em vasos de barro. Essa aqui é uma planta que estava no meu jardim. E como eu vi que o sol estava queimando muito, eu passei ela para cá. E olha o que aconteceu. Ela se encheu de broto. E ela está aqui com 2 hastes florais. Isso aqui é uma Phaeus Tankerville. Vocês sabiam que essa haste também, depois depois que passar a floração, você cortar e colocar ela na terra, ela também dá novos cakes? O que aconteceu? Foi o que aconteceu com isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é cake de haste floral, tá? Então quando passar essa floração aqui, você não joga a haste fora. Você corta pedacinhos e aí você planta num esfagno que ela vai brotar. Então a Phaeus Tankerville, como ela estava mais no sol lá, ela começou a queimar. Então é uma planta que gosta também de uma luminosidade filtrada, tá? Um sombrio de até 50% ela vai bem. As Phaeus, a adubação que eu uso nas minhas Phaeus aqui é o Osmocote e o Himitsu. Está com pouco tempo que eu estou usando o Himitsu, umas 2 semanas, mas o Osmocote já faz desde quando eu comecei o meu cultivo de orquídea, que o Osmocote eu utilizo. Agora eu passei a usar só o Osmocote e o Himitsu, porque as minhas plantas, elas responderam muito bem a esse tipo de adubação. Então, até porque eu não tenho mais tempo de ficar adubando todas as plantas com borrifador, porque são muitas plantas e aí não dá mais, tá? Não tenho mais condições. Então eu coloco uma adubação, o Osmocote ou o Himitsu. O Himitsu você tem que recolocar a cada 3 meses e o Osmocote a cada 5 meses. Então é muito prática essa adubação. Então é muito fácil você adubar suas plantas com esses 2 adubos, além de eles serem muito completos. O que eu faço ainda aqui, uma vez a cada 15 dias, é passar um enxofre nas folhas, tá? Porque aí protege de insetos, né, de pragas. E também eu passo também a cada 15 dias o colosso, para não ter cochonilha, para não ter moscas aqui flutuando aqui, porque em locais que tem umidade sempre tem aquela mosquinha, né, pretinha. E aquela mosquinha quando pousa na folha, ela pica e dá essas manchas que a gente vê nas folhas. Outra coisa, coberto. O ambiente de Phalaenopsis sempre tem que ter coberto. Isso não quer dizer que você não possa ter Phalaenopsis em ambientes abertos. Você até pode, mas ela tem que estar num substrato bem drenado. Ela tem que estar também no local embaixo de uma árvore. Mas como ela pega a chuva, geralmente o vegetal não vai estar tão bonito. Ela vai florescer sempre, a planta vai se adaptar, mas Phalaenopsis bonita mesmo são as Phalaenopsis que estão no ambiente protegido da chuva, tá? Até porque a chuva é muito boa em adubos, mas ela traz muito fungos, né? Os fungos vêm muito rapidamente, crescem muito rapidamente num ambiente onde cai muita água da chuva, tá? Outra coisa que eu faço aqui é tombar todas as minhas Phaeus. Nota que todas estão tombadas, todas as rosetas foliares estão viradas para frente. Porque o que acontece? Quando você molha, você não vai poder molhar uma por uma. Você não vai poder molhar só a raiz dela, o que seria essencial. Mas você não consegue molhar uma por uma. Então você tem que molhar de mangueira. Quando você molha de mangueira, acumula água em todas as partes das folhas das Phalaenopsis, tá? Mas as Phalaenopsis não podem ficar com o miolinho acumulando água. Então não vai ter, você tendo mais de 500 plantas, não vai ter como você ir secando o miolinho de todas elas. Então, à medida que você inclina as suas plantas para frente, toda a água que bate aqui, a tendência é escorrer por conta da gravidade. Então, isso parece ser uma coisa folclórica, parece ser um mito, mas isso evita quase que 100% do aparecimento de fungos,
daquela doencinha lá que faz com que o miolo da planta apodreça e caiam umas folhas, do amarelamento das folhas, tá? Do apodrecimento da planta, do apodrecimento de raízes. Tudo isso está relacionado a bactérias. E a bactéria e o fungo só vai crescer se a planta não estiver assim. Algumas coisas acontecem com essas FAOs. Olha a diferença. Todas as FAOs que você vê ali, ó, são FAOs que estão protegidas. Essas FAOs que estão aqui não estão protegidas. Tem só o ripado aqui, ó. E aí o que acontece? A água da chuva queima, né? O bichinho pica. Então, você pode até ter Phalaenopsis num ambiente que não esteja protegido, mas sempre vai ter um probleminha aí no vegetal. Mas isso não impede de você ter suas Phalaenopsis onde você quiser, tá bom? Desde que seja protegido do sol. Outra coisa, o substrato. Todo mundo sabe que eu uso argila expandida e esfagno em todos os meus tipos de plantação, desde as orquídeas terrestres, quanto as Phalaenopsis, quanto todas as orquídeas que são epífitas, essas que crescem na árvore. Por quê? Porque eu consigo aqui molhar essas plantas às vezes que eu quiser. Por mais que tenha muito esfagno, o vaso de barro, que é uma coisa que eu aconselho muito, que é o padronizamento, não que você também não possa cultivar orquídeas em vaso plástico, você pode sim, tá? Não tem problema nenhum. Mas o vaso de barro, se você coloca esfagno, o que acontece? Ele suga a água junto com a sua planta, fazendo com que a sua planta nunca sofra com o encharcamento, por mais que você use esfagno na composição, tá? Então, o vaso de barro, dentro do vaso de barro eu coloco a argila expandida, que também é um componente feito de barro. Então, do meio para baixo do vaso onde eu planto as minhas orquídeas, tem argila expandida. Do lado externo desse recipiente também é barro. E aí os dois sugam toda a água que eu jogo nas plantas. Então, mesmo que eu coloque esfagno, que todo mundo que for ver os replantes aqui que eu faço, vão verificar que elas têm muito esfagno. Por quê? Porque resseca demais. E a orquídea Phalaenopsis, ela quer um localzinho como se fosse uma toalha úmida, um pano úmido. E isso 24 horas por dia, ela requer esse localzinho. Então o esfagno faz a vez desse tecidinho, o esfagno faz a vez dessa esponja. Então o esfagno está sempre trazendo um ambiente de frescor para essas plantas. O que acontece? Que melhora o enraizamento, melhora o crescimento, essa planta se torna cada vez mais saudável e aí vem as florações, as brotações e as plantas sempre bem hidratadas. A rega de orquídeas sempre tem que serem feitas nos dias que não estão frios, quando o substrato estiver seco, e não pode ser feito na parte da noite. Porque o que acontece? Na parte da noite não vai ter mais esse ambiente quente e úmido, que faz com que as plantas sequem, que os vasos sequem, que a planta seque. Então, o horário de regar as Phalaenopsis é na parte da manhã. Porque se eventualmente ficar alguma folhinha molhada, elas vão ter o vento do dia, o calor do dia, o sol do dia, o tempo inteiro do dia para secar. Porque à noite fica muito tempo parado a água na folha. E à noite também tem o orvalho. Então a tendência dessas plantas secarem à noite é praticamente nula. Não tem como secar. E elas não gostam de ficar encharcadas. Então se você molha durante o dia, vai ter o dia inteiro para secar. Por que eu não posso regar meio-dia? Porque essas plantas também absorvem muita temperatura. E dependendo da temperatura do dia, essas plantas podem cozinhar o enraizamento ou amarelar as folhas. Por quê? Elas estavam quentes e aí elas sofrem aquele choque térmico quando você joga uma água fria. Então os horários para molhar é das 6 da manhã até as 8 da manhã, quando o sol não está muito quente, tá? Quando o sol não está aí sendo prejudicial para suas plantas. Plantas que são molhadas quando o sol está alto, o que acontece? Se cair uma gotícula de água na folha, aquela gotícula ali funciona como uma lupa e o sol vai refletir através daquela água e vai queimar a sua folha. Você sabia disso? Então se você pegar uma lupa e colocar contra o sol e colocar ou numa folha de planta ou numa folha de papel, você vai ver que vai queimar.
A água tem esse mesmo poder da lupa. Ela reflete a luz e aí causa queimaduras nas suas folhas e você não vai saber o que aconteceu. E quando queima uma folha da sua FAO, ali é uma porta de entrada para fungos, parasitas, bactérias, vírus e vai causar um estrago na sua planta. Então, faça tudo nos horários que sejam propícios para essas plantas, tá? Geralmente chove à noite, beleza? Vai molhar suas plantas. Mas o que acontece na madrugada? Acontece o orvalho, que é o período onde Deus vem e rega todas as plantas existentes no planeta. E isso acontece o quê? De madrugada, bem de manhã. Por quê? Porque vai acontecer, o sol vai aparecer, vai aquecer o dia e vai secar todas as plantas, fazendo com que elas não sejam atacadas por fungos. Então falamos aí da água, do substrato, da posição que essas plantas têm que ficar. E agora luminosidade. Gente, a luz é essencial para todo tipo de vida. Porque sem luz não tem como as plantas fazerem fotossíntese, não tem como os animais sintetizarem a vitamina D para sobreviverem. Então, luz é essencial para as suas plantas. Sim, é verdade. Essas plantas não podem ficar com incidência solar direta sobre elas. Por isso a gente faz proteções. As Phalaenopsis podem ficar debaixo da sua varanda, onde tem aquela luz bem intensa, uma claridade bem intensa. Elas podem ficar debaixo de telhas, não telha transparente, tá? Mas pode ficar debaixo de telha leitosa, desde que o espaço entre o último vaso e a telha seja de pelo menos 1 metro de distância. Para maior, melhor. Por quê? Para não receber a temperatura da telha, tá? Então pode ser um telhado de policarbonato, pode ser um telhado de telhas leitosas, tá? Só não pode ser de telhas transparentes nem vidro, tá bom? Pode ser telha de zinco? Pode, mas aí tem que ter uma luminosidade maior, tá? Entrar mais luz no ambiente, porque a luz não atravessa a telha de zinco. Pode ser telha de cimento? Pode, mas o ambiente tem que estar bem claro, tem que ser uma varanda bem clara. Elas vão demorar mais para florescer nesse ambiente, onde não tem essa claridade mais exposta, vão demorar mais, porque elas precisam de luz, sintetizar essa vitamina que elas pegam das luzes, da luz, para poder transformar tudo que ela pega no ambiente em glicose e explodir em floração, tá? Mas demora um pouco mais no ambiente mais escuro, mas elas florescem sim, tá? Já quando você coloca suas plantas numa luminosidade mais alta, mais intensa, sombrites de 70%, 50%, onde não tem muito sol, para o caso das Phalaenopsis, elas explodem em floração. Olha isso aqui. Muitas e muitas artes florais, porque estão mais expostas à luminosidade, tá? Todas as plantas, não só a Phalaenopsis, mas todas as orquídeas, se tiverem mais expostas à luminosidade, mais o sol filtrado, tá? No mínimo um sombrite de 50%, elas vão florescer mais rápido, tá bom? Então é isso, gente. Luminosidade, irrigação, adubação e meio de cultivo são as coisas ideais para que vocês tenham plantas lindas aí com vocês, tá? Não vou me estender mais, tinha bastante assunto para passar aqui, mas o vídeo já ficou longo e aí eu quero que todo mundo assista, tá bom? E olhando as minhas plantas, todas estão saudáveis, todas estão bonitas, porque eu parto do princípio de cuidar delas bem, tá bom? Então cuide dessas plantas com carinho, dê para elas tudo que vocês podem dar, tudo que vocês podem proporcionar e elas consequentemente vão dar isso para vocês, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês imensamente, estenda suas mãos para abençoar toda a sua família e traga muita paz, saúde, prosperidade e felicidade, tá? Abraça quem estiver próximo de você, mande uma mensagem para quem está longe de você e tenha sempre no seu coração a certeza de que quanto mais amor você der nesse mundo, mais amor você vai receber e muito mais feliz você vai ser. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.